Fala, meus amigos Machador, estamos aqui em mais um podcast Machador. Eu, Davi Neto 4x4, minha potência, Garupa Machador. Beleza, meu velho? Fala, turma, tudo firme? Como é que tá, meu irmão? Chega quase quebra a mesa, já foi bater na mão aqui. Hoje eu cheguei chegando com tudo. Tomou uma jarra de café, ficou assim animado. Hoje tomei café hoje o dia todo pra poder chegar acordado no podcast. Tá vivo? Quase isso, né? Pau tá quebrando, trabalho, graças a Deus, nas costas, mas a gente não pode parar, não. Pode não, velho. Tem que continuar. Tem que continuar na garra. O trabalho continua. O trabalho continua e o povo de casa nos espera. E hoje? Hoje a gente tá aqui com uma verdadeira potência, né, do Magalarga Machador. Simplesmente vou chutar aqui e ele me corrige se eu tiver errado. 30 e poucos anos de criação. 35 anos? 35 anos fazendo ano que vem. Tá vendo? Eu chutei poucos pra não errar, né? É isso. Faz 30 e poucos. E o homem é ponte aérea pra vir podcast, viu? Aí teve que botar ele ponto aqui, pista de pouso, senão ele não chegava, não. Vamos ver diretamente de São Paulo. Estamos falando com o nosso amigo Marcelo Marques, Aras Garoa. Seja bem-vindo, irmão. Meu irmão, Valeu, Garupinha. Valeu, Davizão. obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui Prazer é todo no meu, nosso, amigo. no nosso estúdio. Prazer inenarrável. É. Prazer é todo meu. Queria agradecer a vocês dois aí pelo convite. É uma honra pra gente lá do Aras Garoa estar aqui participando desse podcast, que é um sucesso absoluto, né? O podcast Machador. E estamos aqui hoje para falar de cavalo, bater um papo, fazer uma prosa bacana. E, enfim, Vamos lá. falar sobre cavalo que é o que a gente mais gosta, né? Aproveitar e mandar um abraço pro seu irmão, nosso amigo Pedro. Que também podia estar aqui na mesa com a gente, mas não pôde vir. A gente entende Pedrão os tá compromissos. Tá E no pro seu ar. Miguel também, patriarca da família aí, o homem que começou tudo aí, né? Exatamente, Com certeza. Exatamente. Seu Miguel agora tá só na parte boa do cavalo, que é a curtição. Só vai passear. Só vai passear. É isso Já aí. trabalhou muito. Entregou Aras aí pra mim e pra Pedrão. Pedrão tá com vários compromissos aí, infelizmente mandou um abraço pra vocês, mas não pôde vir. Mas acho que ele fez o certo, entregou em Em boas duas mãos. pessoas e tá em boas mãos. Valeu, eu agradeço aí. É a amizade de vocês. vai representar bem o Aras Garoa. Mas vamos lá, vamos falar de cavalo. Eu já fui muitas vezes lá no Aras Garoa. Somos praticamente Mas antes, vizinhos. Pepe, Antes de a gente Rapaz, eu tinha começar o esquecido. podcast, Para tudo. para tudo, estamos vestidos, devidamente fardados aqui. Boné, camisa e medicação. Medicação, caderno, caneta, Tudo aqui. a marca top na tela. Equiflan, UCB Vet, Nosso patrocinador oficial. com a linha de medicamentos top e Equiflan. Esse lançamento que já falamos aqui no podcast Machador, que Aqui, vocês ó. já conhecem. A pastinha O melhor anti-inflamatório do Brasil. Para quem não quer ter problema gastrointestinal no seu equino. é o anti-inflamatório do bem-estar do animal. É o anti-inflamatório que não vai dar problema gástrico com seu cavalo. Use Equiflan e todas as medicações da linha UCB Vet, a melhor linha de medicamentos equinos do Brasil. Esqueci de falar dessa potência, a gente tava arrombado. E você encontra em todas as casas agropecuárias do país. É isso aí. Sim. E também, Pepe, aproveitando, pedir o pessoal para curtir, compartilhar a nossa página. Compartilhe, comente, clique em se inscrever, ativa o sininho, certo? Faça tudo isso aí porque a gente precisa, porque todas as segundas-feiras, às 19 horas, quase não sai agora. Quase não Tô precisando sai. tomar jarra de café aqui. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui às 19 horas e você ativando o sininho, clicando em se inscrever, você vai receber uma notificação e não vai perder um bate-papo bacana como esse aqui com Aras Garoa. E segue o arroba lá, né? Arroba UCBVet, arroba Aras Garoa, arroba Aras 4x4, arroba Garupinha. Garupa Machador, né? A gente é pequenininho, mas precisa de vocês. Vamos lá. Vamos falar de cavalo agora? Bora? E aí, Marcelão, como é que começou o Aras Garoa? 30 e poucos anos, eu não era nascido ainda, que eu sou novinho. Pois é, Garupinha, eu também, na verdade... Você também não era nascido, não? Não, eu já tenho um pouquinho mais de idade que você. Mas não sou muito mais velho, não. Mas, na verdade, meu pai, né, sempre gostou de fazenda, do campo, né? Foi nascido no interior e tinha esse sonho de criar cavalo, gostava de montar, né? E ele tinha uma fazenda na zona da mata, né? Fazenda de cacau, na região ali de Venceslau Guimarães, de Teolândia.
Gandu. Exatamente, Gandu. E ali ele começou a comprar os primeiros animais de raça, né? De manga larga machador. E eu era muito novo, né? Tinha 1, 2 anos de idade. E ali que começou a nossa paixão. Literalmente eu nasci, digamos assim, no meio do cavalo. Vivendo essa experiência. Vivendo essa experiência, meu irmão também. Então nessa fazenda a gente começou o primeiro criatório, né? Eram poucas matrizes. Tinha um cavalo que eu me lembro, o nome dele era Mustang do Bom Sossego, que meu pai comprou do seu Edgar Lobo, né, da região lá de Conquista, o Mustang do Bom Sossego. E antes até do Aras Garoa, acho que poucas pessoas sabem disso, né? O nome do Aras era Aras Barca Grande, que era o nome da fazenda. Sério? Sério. Aras Barca Grande era o nome da fazenda. Ficou algum tempo bonita, como Aras tradicional. Barca Grande. Ficamos cerca de 3 anos, mais ou menos, né? Então, assim, a criação da família, digamos assim, ela é quase de 40 anos, né? E aí depois, quando a gente mudou para a propriedade lá de Santa Inês, no Vale de Quiriçá, né? Terra de meu pai, a gente mudou o nome do Aras, né? Aí foi criado o Aras Garoa. Por que Garoa? E a partir dali começou. Rapaz, eu era bem pequeno, não participei dessa criação, mas foi uma conversa em família, meu pai, minha mãe, alguns amigos, no meio da parentes. Conversa, deu uma garoa. Deu uma chuvinha. Surgiu vários nomes e aí chegamos no nome do Aras Garoa. E aí todo mundo gostou, ficou Aras Garoa. Eu acho, particularmente, eu acho o seu ferro muito bonito, assim, tem um... O símbolo, né? É um M meio estilizado, né? Um M de acho Miguel, bacana, de Marques. Né? Sim. Meio estilizado ali, parecendo também um pouco um chifre do Eu tenho um boné, você não me deu não, mas garupa esqueceu no meu carro e eu não devolvi mais, tá lá em casa. Eu tava procurando desgramado e ele não fala nada, não. Vamos resolver esse problema já. Eu tenho lá em casa a minha prateleira de boné. É porque ele não anda sem boné. Aí, se ele achar pra roubar meu, ele pega. Eu não roubo nada dele, porque... Ele entrar no seu carro, ele esquece o contrre, chave do carro, chave de casa, boné, mochila, tudo. Aí já fica. Esqueci a carteira da última vez, não me devolveu mais. Devolvi só os documentos. Não tinha mais nada. Vamos lá. Então aí, nessa mudança para a fazenda de Santa Inês, fazenda Madrugada, né? Aras Garoa criado, né? Meu pai começou a procurar animais, né? Como ele gostava muito de montar animais cômodos, animais macios, né, que pudesse dar uma boa qualidade de sela para ele. E aí ele começou a rodar, né? Antigamente era uma dificuldade maior para poder você conseguir comprar os animais, né? Não tinha facilidade hoje em dia, as assessorias de cavalo, quantidade de leilões, quantidade de eventos, né? Então eram poucos eventos, principalmente na Bahia, não tinham muitos. Não tinha a questão de assessoria, então tinha que rodar mesmo as fazendas. Então, meu pai começou a rodar os criatórios antigos, os criatórios tradicionais. Ele tinha um grande amigo que era Leonardo Fernandes, do Aras Escadinha, um criador bastante antigo, tradicional, conhecido por selecionar bons machadores. E lá ele comprou os primeiros animais, né, comprou algumas éguas, né. Meu pai sempre focou em buscar boas matrizes para poder fazer o criatório. Base boa é tudo, né? Base boa é tudo, né? A gente sempre lá em casa a gente trabalha em cima das fêmeas, né? Em cima das matrilhinhas. E aí vamos, né, usando cavalos e fazendo o nosso trabalho de criação. Então ele buscou esses animais, né, do sangue Escadinha. Um outro grande amigo dele que era Guel Silveira, né? Do Aras Moldura, da região de Vitória da Conquista. Meu pai foi lá também, comprou, adquiriu alguns animais com sangue do Porto, que depois ele veio a conhecer, a visitar o sul de Minas e se apaixonou por essa linhagem. E a partir daí a gente começou a montar nosso criatório, né? Mas era assim, muito para lazer mesmo, né? Da família, como eu falei, meu pai gostava muito de montar também, eu e meu irmão, a gente foi criado em cima do cavalo, então a gente gostava muito de fazer cavalgadas, de montaria, minha mãe participava também, os amigos que iam na fazenda. E a partir dali a gente começou. E aí meu pai foi, né, como todo criador, se interessando, se empolgando, provavelmente participando de algumas exposições. Naquela época não tinha a marcha picada. Há tanto tempo, ela existia, pelo tempo, praticamente o picado não existia, né? Ela nem registrava ainda, né? Não existia a segregação em pista, digamos assim, de marcha batida e marcha picada. Era a única marcha. A marcha picada, ela era até... como é que eu posso dizer assim? Ela era não característica para registro, né? Naquela época. Discriminada mesmo. Exatamente. Então, era uma marcha cômoda, né?
Na época que a gente começou a criar, tinha uma linha muito forte voltada para a busca pela morfologia. Tinha os animais de sangue abaíba, que ganhavam muitas exposições, eram animais belos, bonitos. Mas, como eu falei, meu pai sempre prezou, né, pelo conforto na sela mesmo, né? Animais com aptidão para marcha. E aí começamos a rodar a exposição, né, a criar aquele gosto, querer participar, ia em leilão e tentava comprar alguns animais. E daí surgiu a criação Garoa, né? E daí para frente, aí, já com um pouco mais de envolvimento meu, de Pedro também, a gente já estava um pouco, né, ainda criança, mas mais interessados também. Quando meu pai falava, vamos para a fazenda, era uma festa lá em casa. Mas a criação surgiu efetivamente da paixão pelo cavalo e da paixão por montar, por fazer cavalgadas, pela equitação, né? Eu acompanho um pouco da história de vocês, das oportunidades que a gente já teve de conversar e das visitas que eu já fiz na Aras Garoa. E assim, eu acho que hoje nacionalmente vocês são reconhecidos tanto pela questão dos títulos nacionais que vocês já tiveram, que a gente vai chegar nesse ponto, mas também muito pela base que vocês construíram muito sólida em genética, né? Você deu uma pincelada agora sobre a questão da genética do Porto, que foi uma genética que vocês buscaram muito, e a gente sabe dessa consistência genética que o Aras Garoa tem. E eu queria chegar num cavalo particularmente que é o herdeiro do Porto, né? Que é o cavalo que fez a base de vocês, e que até hoje é falado esse cavalo quando a gente fala de a eguada do Garoa. A eguada é genética do Porto. Então isso tem uma valorização muito grande na raça. Filho diante, invicto da Santa Luz. Diante da genética que eles criam. E eu queria que você falasse um pouquinho desse cavalo, né? Como é que esse cavalo chegou para vocês? O que é que esse cavalo ainda representa hoje? Porque já é um cavalo de muitos anos que já faleceu, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida, eu acho que o herdeiro foi um dos divisores de água da nossa criação, né? Nesse começo, como eu falei, meu pai comprou alguns animais e animais com aptidão de marcha, de sela, né? Foi na escadinha, foi lá no Moldura, comprou alguns animais também de sangue do Porto já naquela época, né? A Balada do Porto, Bela do Porto, algumas filhas de uma égua chamada Chalana do Porto. Então, nossa criação sempre foi direcionada para esse tipo de linha de marcha, né? Mais sul-mineira de marcha mesmo. E no começo da criação, a gente, né, buscou alguns cavalos, principalmente aqui da Bahia, para usar cobertura, né? A gente não tinha volume de matrizes para poder ter um garanhão ainda, né? Usamos o Verdade Garboso, que era um garanhão famoso à época, né? De Leonardo Fernandes do Aras Escadinha. A gente está falando mais ou menos em que ano, assim? Começo da década de 90, mais ou menos. Né? 30 anos mesmo atrás, né? Exatamente. Bem no início. Porque o Garboso é um cavalo bem antigo. Bem antigo, né? Bem antigo. Usamos também um pouco o Verdade Dançarino, que era um cavalo adquirido pelo seu Elias, do Aras São Francisco, ali de Santo Estevão também. Buscamos usar essa linha da Herdade também, que era uma linha famosa pela marcha, né, dissociada na época. E aí meu pai começou a rodar mais, né, sair um pouco da Bahia, né, e aí ele fez uma viagem ao sul de Minas, né, o berço da raça, né, com Leonardo Fernandes na época, para conhecer as fazendas antigas, as fazendas tradicionais, JB, Porto, Engenho de Serra. E lá ele se encantou com esse potro chamado Herdeiro do Porto, né? Era ainda potro, né? Começando a sua doma. Era potrinho. Era potro, começando a doma aí na faixa de 2 anos e meio para 3 anos. Entendi, perto de doma. E aí meu pai desenvolveu uma relação de amizade bastante grande com o Zé Carlos, que à época já tocava a tropa do Porto, né? E fruto dessa amizade, meu pai conseguiu, né, não conseguiu comprar no primeiro momento, mas conseguiu arrendar, trazer o herdeiro para cá, para a Bahia, para poder a gente usar na nossa tropa. Nessa época a gente já tinha uma base maior de matrizes, né? E o herdeiro veio para poder fazer 2 estações de monta inicialmente, né? O Zé Carlos não quis abrir mão, porque era uma genética importante dele, né? E ele não queria perder essa genética, né? Então o herdeiro veio, né? É um cavalo extremamente marchador, extremamente dissociado, cavalo belo também, e fez 2 estações de monta aqui em casa, né? Começou a nascer, a gente ficou muito satisfeito, e meu pai voltou para Zé Carlos para poder tentar comprar o cavalo dessa vez. Zé Carlos falou: Miguel, eu não consigo, né? Eu preciso usar o cavalo aqui em casa, não dá para abrir mão dessa genética.
Meu pai tentou fazer o arrendamento por mais um ano. Ele falou, não, vou fazer o seguinte. Eu vou te entregar outro cavalo que a gente tem aqui, de uma raça muito boa também, um cavalo muito machador, chamado Escravo do Porto. Eu trago o herdeiro. E daqui a um futuro próximo, quem sabe, a gente vê se a gente faz algum negócio. E aí o escravo veio, né? A gente fez uma estação de monta com o escravo, começou a nascer os produtos, mas a produção do herdeiro era realmente diferenciada. Chamava atenção. E a gente continuou apaixonado pelo cavalo. E tentamos fazer essa negociação, finalmente conseguimos. Né? Compramos o herdeiro do Porto, trouxemos em definitivo para o Garoa. Nessa época eu me lembro bem, como eu falei aqui antes, era uma época que os animais de sangue abaíba, né, eram os animais que predominavam a época, que ganhavam pista. E a gente foi para uma exposição em Vitória da Conquista, que era a região das mais fortes aqui da Bahia, né? Tinham criadores extremamente tradicionais, Miguel Viriato, Aras Mig, que disputava ranking nacional com os filhos de Mig Danúbio, tinha o Criatório Mar de Marcelino Mendes, tinha o próprio Criatório Moldura de Guel, amigo de meu pai, dos irmãos Gurmão também, Jai, só potência. Hernani, Juvenalito, então assim, tinha só potência. E nós fomos para a exposição com 3 filhos do herdeiro, os 3 primeiros filhos do herdeiro. Era Dengo da Garoa, Dama e Dandara. Né? E antigamente, a pista, o julgamento era diferente um pouco do que é hoje, né? Tinha uma idade, né? Então, por exemplo, de 12 a 18 meses era mirim, né? De 18 a 25 era jovem, né? Não somava tudo e dividia proporcionalmente pelas categorias. E tinha uma pré-qualificação para o campeonato. Então, o campeonato Potra Mirim, por exemplo, tinham 3 subdivisões. E aí você tinha o primeiro e segundo prêmio de cada uma dessas 3 subdivisões e eu disputar o campeonato Potra Mirim, o primeiro e o segundo prêmio. Entendi. E aí a Dama foi primeiro prêmio, né? A Dandara foi segundo prêmio na mesma subcategoria, a Dama foi campeã do campeonato Potra Mirim e o Dengo foi primeiro prêmio e campeão do campeonato Potra Mirim. Então, assim, pra gente foi marcante isso, né? Que a gente viu que efetivamente... Teve resultado. Por mais que a pista, né, mostrasse que os animais que mais ganhavam, né, de uma linha específica de animal, uma linhagem mais de morfologia, né, a linhagem Abaíba, a gente conseguiu ter bons resultados também em pista, né, com nossos animais. Então, a partir daí, a gente efetivamente, né, começou a usar bastante o herdeiro. Né? Tivemos um parceiro que buscou alguns animais nossos, né, dessa linhagem também e ficou sócio nosso do herdeiro. O Garupinha estava falando aqui mais cedo. Sim. Que foi um amigo de meu pai, né, o Gervásio, que criou o cavalo durante algum tempo também, mas, enfim, na estrada aí do tempo já parou. E o herdeiro efetivamente fez a nossa base, né? Fizemos uma tropa, uma base consistente nessa genética do Porto, né, do Engenho de Serra. Você tem doadoras, filho dele, não? Hoje eu tenho 2, né, doadoras vivas, né? O herdeiro, como o Garupinha falou, é um cavalo já falecido, já há algum tempo, né? Nós temos hoje nossa principal doadora, né? Que é a Nina da Garoa, filha do herdeiro do Porto com a Itália da Moldura, que já tem alguns filhos e filhas campeãs nacionais, é viva ainda, produzindo. Égua de 20 anos. É uma égua de 20 anos aproximadamente, né? E temos a Cereja, né? Que é uma égua que não é do nosso fixo, é do sufício desse parceiro nosso, né? Gervásio, que foi sócio do herdeiro. Mas é a mesma Cereja Aras Bom Viver. Né? Exatamente. Então são as 2 doadoras vivas que a gente tem, filhas do herdeiro. E só abrindo um parêntese aqui... Agora sim, tem várias netas, bisnetas... Né? A genética, o sangue continua, né? A genética... Tem ele lá no meio. Exatamente. E abrindo só um parêntese, que eu queria mandar um abraço para Jean, ele que é nosso ajudante, colaborador no caminhão. E foi através dele que eu descobri essa história que a gente estava conversando mais cedo antes de começar, acho que você não ouviu. O herdeiro do Porto, ele simplesmente viveu durante muitos anos a 5 quilômetros da minha casa, quando eu nem sonhava ser assessor da raça. A gente, lá em Maragogipe, para quem não sabe, eu sou natural de Maragogipe, no interior da Bahia, e tem um distrito que chama Coqueiros. E esse distrito é muito conhecido pela beleza natural do mar, né? E tem um barzinho que a gente sentava para tomar uma cervejinha, e a gente sentando, eu, ele, meu pai, uma sexta-feira, tomando uma cervejinha, conversando, ele... Aquela fazenda ali do outro lado do rio, tá vendo? Uma fazenda muito bonita. É de seu Gervásio.
Lá que foi criado o herdeiro do Porto, que era o garanhão do Aras Garoa. Ficou aí por muitos anos que ele era sócio. Meu avô é gerente dessa fazenda. Sério, Jean? Pode perguntar lá a Marcela, a seu Pedro, que você vai ter a confirmação. Eu conversando com ele aqui mais cedo, ele confirmou. Eu falei, rapaz, o cavalo, hoje um dos cavalos que é o cavalo do Aras Garoa, né? Que fez a genética do Aras Garoa. Sem dúvida. 5 quilômetros da minha casa morando e eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Uma história bacana. Bacana. O cavalo deixou um legado pra você, né? Deixou, assim, uma base de éguas fortíssima, né? Deixou, assim, eu acho que, como Garupa falou, acho que, assim, o Aras Garoa, ele é conhecido, né? Ele é reconhecido justamente por essa genética consistente, né? Que a gente tem na tropa, né? Pelas matrizes doadoras com essa carga genética, né? E é isso que a gente sempre buscou. Na verdade, a gente faz um trabalho de criação, né? A gente não faz um trabalho, digamos assim, direcionado para a pista, focando em coisas específicas. A gente faz um trabalho de criação porque a gente gosta, a gente ama o que a gente gosta de fazer. Pista é o resultado disso tudo. Pista é o resultado, é a consequência, né? Quando o trabalho de criação cruza com a pista, né? É excelente, né? Mas o que a gente gosta, na verdade, é isso, né? De estar na fazenda, de estar vendo a tropa no curral, de pensar e imaginar os acasalamentos, ver a potrada nascendo, a padronização da tropa. E, obviamente, quando isso se encontra com a pista, né? Você tem bons resultados em pista, é super gratificante. Então, a gente se sente muito honrado por isso, né? Por esse reconhecimento da nossa tropa, da genética que a tropa tem. E isso mostra que a gente faz realmente um trabalho bacana de criação, né? E o trabalho de criação é isso. Você tem uma base genética consistente, né? Você vai usando cavalos, vai fazendo experiências, vai dando certo, não tão certo, e aí você ajusta, vai fazendo as correções de rumo ao longo do tempo. E isso é o que a gente vem fazendo, né? Ao longo de todos esses anos. O teatro da Garoa, ele tem algum parentesco com o herdeiro ou não? Não, o teatro não tem um parentesco com o herdeiro, né? O teatro, aí já é vamos dizer assim, uma segunda virada do Garoa, né? Então, assim, a gente fez uma base muito forte desse sangue aí, dessa linhagem do Porto, do Engenho de Serra, né? E a gente precisava buscar um outro cavalo para poder, né, refrescar a tropa, para poder, né, evoluir. Para botar em cima dessa guarda toda aí. Exatamente. Então, rodamos muito, né? A gente chegou a comprar um cavalo em sociedade com o amigo Hermínio Binot e Júnior Binot, lá de Itabuna, né? Chamava Estância Arco-Irizelo. Era um cavalo que tinha sido reservado do Grande Campeão Nacional da Raça, filho do Cadillaquinho do Porto Azul, que era herdade de Cadillac. Cavalo de uma raça muito boa também e muito bom indivíduo. Usamos ele durante umas 2 estações. Deu bons resultados, mas a gente ainda estava naquela busca por um novo cavalo que pudesse vir agregar, somar a nossa tropa. E aí, nessa época, Pedro já... ele passou uma temporadazinha ali por Minas, né, Belo Horizonte, fez diversos amigos. E aí ele conheceu a tropa Edu, né, a tropa lá dos Lobos. E nessa viagem que ele fez, ele adquiriu, a gente comprou a Traituba Alquimia, que é a mãe do teatro, e o Indiscreto da JF Josemar. Eram 2 animais da linha do sangue Lobos, né, de muita marcha, né? Ele montou nos 2 animais, gostou, né? Conversamos aqui quando ele voltou e resolvemos fazer essas 2 aquisições. E aí o Indiscreto passou a ser o nosso garanhão principal. Fez uma base também muito grande lá em casa, né? E do Indiscreto com a Alquimia, né, desses 2 animais que a gente trouxe de fora, nasceu o teatro, que é fechado nesse sangue dos lobos, né? E que também deu muito certo, acasalou muito bem, né, com as nossas éguas, né? Dando continuidade ao trabalho do Indiscreto, um trabalho talvez até mais evoluído, animais mais evoluídos, e que hoje também é uma base bastante forte, né? Então hoje a nossa base genética lá de casa é essa mistura do herdeiro, né? Do sangue do herdeiro, da linhagem Engenho de Serra e Porto, né? Com um pouco de JB e de Lobos, né? Essa consistência, essa mistura que a gente tem hoje lá em casa e que tem uma consistência genética bastante interessante. O teatro ele foi premiado nacionalmente, né? O teatro foi premiado, né? A gente, nessa época, ainda não tinha as pistas separadas em picado e batido.
a gente começou a trabalhar muito com o Luquinhas, né? Com o Lucas Lira, um amigo nosso desde a infância. Meu avô, né? Materno, que não tem nada a ver com cavalo, era colega de profissão de seu Juraci, avô de Luquinhas. Coincidência. Meu pai também era amigo, né? Pelo cavalo de Dr. Juraci. Tinha um gosto muito próximo para o cavalo, né? Cavalo de sela, essa raça do sul de Minas, né? Santa Lúcia, Porto. E nossas ideias eram muito, muito parecidas. Então, o Luquinhas era um amigo de longa data e virou profissional do cavalo. E tanto o teatro como vários outros animais de nossa criação, a Única, Ultimato, enfim, uma série aqui que eu não lembro bem, que é muito tempo nome de estrada, passaram pela mão de Lucas e ganharam muitos títulos, tanto regionais quanto nacionais. Acho que ele teve algum resultado de progênie também, não? Teve uma nacional que a gente foi com uma progênie dele, né? Que era a Zazá da Garoa, o Astro da Garoa e a Atrevida da Garoa. Acho que em 2019. Foi isso aí, 2019, mais ou menos. Se eu não me engano, foi primeiro ou segundo de andar e primeiro prêmio progênie de pai adulto da Nacional. Eu vi um vídeo do Astro recentemente. Eu acho que tá em São Paulo, se eu não me engano, esse cavalo. Se eu não me engano, tá em São Paulo. O Astro, assim, foi um cavalo que... Só pegando o gancho, assim, nessa fase que a gente fez uma parceria grande com o Lucas, né? E aí a gente já tava... Que foi aquilo que eu comentei um pouco com vocês, né? Que vocês falaram, a criação de vocês hoje está direcionada para o picado. Hoje, nossa criação está 100% direcionada para o picado. Tem 2 ou 3 doadoras de batido que eu ainda faço um trabalhozinho específico. Mas, assim, chegou um momento que eu e Pedro, a gente conversou e falou, não, vamos agora direcionar, né, 100% para o picado, porque é onde a gente vai ter um sucesso maior, né? Nossa tropa, ela é mais pura de marcha, mais tende ao centro, para o lateral, né? Para a picada mesmo. Então, vamos focar no picado. Mas a gente ficou num período ali no começo da marcha picada, né? No iníciozinho da marcha picada. Nossa tropa foi muito buscada porque eram animais muito marchadores, animais de marcha de centro ali, muito próxima da picada, que com equitação, né, de mais qualidade, né, com uma equitação correta, ela ia para a picada naturalmente, sem muitos artifícios. E o pessoal enxergou isso, né? Então a gente teve nesse período muitos animais premiados também na marcha picada, né? A gente teve a Urca da Garoa, Violeta, Tribunal, Vitrine da Garoa, Sina da Garoa. Então, assim, vários animais que não eram um trabalho direcionado para picado, mas que eram animais que, né, por terem muita marcha, serem muito dissociados, né, marcha de centro, eles facilmente eles iam para a marcha picada. E todos esses passaram pela mão de Lucas Lira, né? E aí depois veio essa outra safra, né? Que foi a Zazá, que eu falei, a Atrevida, o Astro, a América, que também todos eles ganharam vários títulos regionais e nacionais também. E o Astro acho que foi talvez o que tenha mais títulos nacionais, né? O Astro é tricampeão nacional de marcha e de categoria, né? Ganhou também alguns CBMs. Então foi um cavalo muito premiado, né? A primeira nacional ele fez com a gente. Na segunda ele já foi com o Renato Fragoso, do Aras Iluminata, né, que comprou o cavalo em nossa mão. E deu sequência a essa carreira brilhante que ele teve em pistas. Né? E depois, se eu não me engano, realmente ele vendeu o cavalo já mais sênior, digamos assim, mais velho um pouco. Top. Ele tá lá em São Paulo, se eu não me engano, ele tá lá em São Paulo. Recebi um vídeo dele essa semana. Quer falar? Não, pode falar. Recentemente, você com todo esse trabalho aí, mas recentemente eu acompanhei uma parceria que você fez lá com o Danilão, do Aras Tanque Novo. Vocês usaram o cavalo cego, o Inglês do Monteiro, que é um filho direto do Elfo do Porto Azul. Você lembra a mãe? A mãe é a égua do Planalto, Duna do Planalto. Duna do Planalto. Pronto, Duna do Planalto. Que é filha do Asteroide, que é a raça do Lampião. E aí eu queria entender como surgiu essa parceria e o porquê de usar especificamente o Inglês do Monteiro na sua tropa. Boa pergunta, Davizão. Assim, Um suquinho? E já pega o gancho da última fala minha, né? A gente não fazia um trabalho direcionado para a marcha picada, né? Nossa tropa era uma tropa
bem genuína de marcha, né, bem próxima ao centro e que facilmente, né, ela ia para o picado, tinha animais que já nasciam de picada, etc. E aí, nesse momento, né, que a gente usou o inglês, né, eu conversei bastante com o Pedro, a gente falou, velho, assim, Como surgiu isso aí? Tá na hora de a gente direcionar o nosso Virar trabalho, a chave. né? A marcha picada vem evoluindo bastante, né? Se a gente não focar efetivamente, se a gente não der um direcionamento maior para a marcha picada, a gente vai ficar ali, né, no meio, vai produzir alguns, mas outros não vão ser, enfim, a gente vai ficar meio que perdido no tempo. Então a gente resolveu apostar efetivamente e direcionar a nossa criação para a marcha picada, né? E aí a gente pensou em alguns cavalos, né? Queríamos trazer esse sangue do Haiti, do elfo, para a tropa. E aí teve uma exposição, se eu não me engano, não sei se foi um CBM ou foi uma Fenagro, que Danilão, que é um grande amigo, mandar um abraço aqui para Danilão, um cara espetacular. Fenômeno, né? Aí é meu padrinho. Fora da curva. Um abraço, Danilão. Danilão levou o cavalo, né? E o cavalo me agradou demais, né? Demais. Tá agradou show, né? o Pedro demais também. A cela é excepcional. Cela excepcional, isso foi em novembro, dezembro. Aí fiquei com os cavalos na cabeça. E aí, em fevereiro, teve uma Copa de Marcha, se eu não me engano, foi de Picadão, de Léo Luiz, lá em Feira de Santana. E Danilão foi. E aí eu comecei a conversar com ele. Falei, pô, Danilão, queria, né, usar o cavalo, como é que é? Danilão falou, não, o que vocês quiserem, tá à disposição. E aí a gente ficou com isso na cabeça. E aí, logo depois, né, o cavalo foi para Lucas Lira. Lucas pegou ele para usar também. Né? O Baixa Funda. O Baixa Funda. E aí a logística ficou facílima, mas a gente falou, não, agora tá na hora de a gente usar o cavalo. Começamos a usar, fizemos 2 estações de monta bem feitas assim mesmo, né? Passamos praticamente na iguada toda. Fizemos alguns embriões, algumas montas naturais. Já tem algo dele em cela? Temos, né? Coisa boa. Temos, nasceu, assim, quando a produção nasceu agradando demais mesmo. E aí, na sequência, né, a gente usou 2 anos, né? E aí na sequência, a gente falou, não, vamos continuar usando esse sangue do elfo para poder trazer na tropa aqui, deu muito certo. Que é um cavalo que também agrada muito a gente, que estava na mão de um irmão nosso, né, que é Manuel Aras Picadão. Abraço também para meu amigo Picadão, que era o Aladino Kel, né? Ele tinha acabado de adquirir o Aladino Kel, estava pertinho lá de casa também, na mão de um irmão nosso. E aí nós fizemos mais uma estação com esse sangue do elfo, né? Através do Aladim, que já nasceu também, os produtos já nasceram também, né? Estamos super satisfeitos, né? Temos uma basezinha de fêmeas lá dele bem interessante. Então, a partir desse momento a gente resolveu direcionar, fomos buscar esse sangue do elfo e agora para frente é trabalhar cada vez mais buscando novos sangues para poder evoluir essa tropa de picada. Né? E você perguntou se já tem bicho montado, tem a primeira safra do inglês montada, né, da nossa letra G. Né? Eu acho que a gente vai aí sair em 2024 para a pista, voltar, né? A gente ficou um pouco fora de pista aí. Eu acho que a gente volta com alguns animais bastante interessantes, bem competitivos aí. A produção do inglês acho que tem dado certo. Em todos os plantéis que usaram esse cavalo. Onde passa, o cavalo deixa a marca. Um rastro positivo. O cavalo é muito marchador, né? Ele é muito... Tem muita marcha, tem uma raça extraordinária. Então, assim, eu acho que ele tem tudo para ser um dos grandes garanhões aí da raça. E eu me ouso a dizer que de todos os garanhões que eu tive a oportunidade de montar, né? Que eu não montei, logicamente, em todos, mas até hoje foi a cela que mais me emocionou, a melhor cela que eu já montei. Encanta. De um garanhão. Fora da curva. É excepcional. E assim, eu me ouso a falar que os últimos eventos desde quando você usou o inglês pra cá, que teve na Aras Garoa, eu tava presente. E os primeiros produtos a serem vendidos, os que tinham mais procura, foram os filhos do cego. E a gente... Foi uma realidade, porque realmente são animais que... acho que quando dá aquela química, parecia que o cego casou muito bem na tropa do Garoa. Com certeza, casou muito bem mesmo. Aquela consistência de marcha mesmo e agradou muito aos olhos, tanto aos nossos olhos como criador, assessor, quanto ao do mercado que já vieram em cima para procurá-lo. Quando ficou saiu o muita catálogo. Fêmea lá do cego, não? Ficou. A gente tem uma base aí, a gente deve ter, assim, ficou bastante fêmea, mas eu acredito que no final, quando a gente, né, passar a perna, montar, apurar, acho que a gente vai ficar com as 10, 12 fêmeas, assim, do nível bastante bom aí do inglês. E aí? Tem as fêmeas do cego,
uma seleção top, qual é o cavalo para usar? Já pensou? Da visão, assim, esse assim... Porque Já a apertou seleção- agora. Porque a seleção top. Por que eu falo top? Porque você viu o que ele falou. Ele falou, tem várias fêmeas, Sim, mas vamos montar em todas e vamos ficar com 10. afunilar. Então, ali é a nata A da nata da nata, é. É o que eu sempre falo, né? Trabalho e criação. A gente tem que ir sempre buscando evoluir, buscando aperfeiçoar e buscando o sangue, a raça que vai acasalar bem com nossa tropa. Mas né? já pensou no Garanhão para essas éguas? A gente sempre pensa, né? É a dor de cabeça diária do criador, é buscar acertar nos acasalamentos, né? A gente adquiriu há cerca de 3 anos atrás, né? O nosso amigo Gordo aí, Vini Madeira. Um abraço, Gordo. Um abração pro Gordo. Abração, gordo. E Paulinho Melo, Paulinho Charolês, eles ofereceram pra gente num leilão que teve do Aras Agrotexas, né? Parecia um potrinho, rapaz, amarilho, muito machador, natural, genuínozinho de picada. Com a raça que a gente gosta bastante, né? Filho do Galante do Expoente, uma égua chamada Década de Três Corações, que é filha da Asa Branca de Três Corações. Pra mim, a melhor filha do Fator da Cavaro Retão, uma égua amarelha, linda, machadeira e de uma raça maravilhosa. E o ponto muito genuíno de picada, eles ofereceram pra gente, né? E a gente gostou muito do potro. Fizemos o negócio, era potrinho de 5, 10 dias de nascido. Nós, o Garoa e o Picadão, né, Manuel, a gente adquiriu esse potro. Qual o nome do potro? O potro chama Galante da Garoa. Eu ia pedir pra falar o nome, pô, mas tu já passou na frente. Eu ia pedir pra falar o nome porque eu fiquei apaixonado pelo esse potro, que já não é mais um potro. Eu conheci de perto. Um potro alazão amarilho? Isso. Alazão amarilho. Lindo. É um cavalo muito bonito, alazão amarilho, né? Assim, uma pelagem bastante Exótica, né? exótica e na que o mercado década gosta muito. 3... Década de Três Corações. Década de Três Corações. Que é uma filha da Asa Branca, que, como eu falei, é uma égua espetacular, que eu sou apaixonado, né? Pra mim, se não a melhor, uma das melhores filhas do Fator aí. Você adquiriu um embrião, foi? Não, Na potro. verdade, era um potro nascido, era um potro de 5, 10 dias. E ele não estava comunicado ainda. Ah, por isso a pergunta. E aí a gente comunicou como Galante da Garoa, registramos ele recentemente, e a gente não costuma fazer isso, né? A gente sempre costuma experimentar, selecionar um lotezinho de matrizes de doadoras com as características um pouco diferentes para poder testar o cavalo. Mas aí foi um pouco de querer testar, de ansiedade, e aí também um pouco de falta de tempo minha e de Pedro, né? A gente nos últimos 2 anos ficamos um pouco afastados aí, principalmente das pistas, dos eventos, né? Por conta de compromissos profissionais mesmo, né? O cavalo é só hobby, né? É uma paixão. E aí a gente terminou efetivamente usando bastante o Galante na última estação. Tá começando a nascer agora, né? Já nasceram, graças a Rasgou Deus. na tropa. Rasgamos na tropa. Nasceram 2 fêmeas, né? As 2 fêmeas agradaram bastante, né? Agradaram mesmo. Hoje até nasceu uma, vindo pra cá, recebi a notícia que nasceu mais uma fêmea. Então, Bacana. 3 primeiros produtos, 3 fêmeas. Que beleza. Alguma da pelagem dele? A primeira nasceu logo Que é amarilha. linda essa É lindo demais. A primeira amarilha, a segunda baia e a terceira castanha. Então, assim, é um cavalo que a gente está analisando, obviamente, né? Vamos ter que aguardar um pouco mais, nascer mais produtos, ver a média de produção. Porque cavalo, assim, não adianta o cavalo ter 2, 3, 4 filhos excepcionais e a média não ser uma média interessante, né? Então a gente O que é que o Garoa busca em um garanhão? O que é que um garanhão tem que ter para cobrir as éguas do Aras Garoa? Primeiro tem que ser um bom indivíduo, né? Não dá para ser um indivíduo que se olha e fala, pô, esse cavalo, né, tem uma série de sinões, né, de defeitos que a gente não quer para nossa tropa, né? Segundo, tem que ter uma raça, uma genética interessante, né? Para poder você fazer, acredito nisso, né, fazer um trabalho de criação consistente, você tem que ter uma genética consistente nos animais que você utiliza. Sem dúvida. Né? Porque senão, em algum momento, você, por mais que você esteja produzindo bons animais, a perenidade ela fica comprometida. E acaba se perdendo, né? Exatamente. Então, a genética consistente eu acho que é importante. Então, acho que é isso. É soma de indivíduos com boas qualidades que agreguem a tropa que você tem, mais uma genética apurada, uma genética consistente que vá perenizar na sua tropa. Deve ser uma verdadeira aula, alguém do lado de você e seu irmão, conversando para escolher um cavalo, hein?
Os dois batendo papo, trocando ideia. Os homens conhecem de cavalo demais. 35 anos de história. Não é de hoje, não. Eu te digo, Garupa já foi lá algumas vezes lá em casa, assim, eu sou o mais da resenha. Eu gosto mais da resenha, de tomar uma cervejinha, assar uma carninha, ver bicho, Seu pai também montar. se envolve de vez em quando, dá umas opiniões, não? Meu pai Ou se envolvia muito. Hoje já tá, como eu falei, só mais curtindo mesmo. Vai lá, dá uma olhada, dá um palpite. Mas hoje tá mais comigo e com o Pedro. E Pedro não. Pedro gosta de conversar muito, né? De genética, de história da raça. Conhece bastante. Então termina ficando realmente uma questão agradável, uma visita agradável. Porque a gente gosta muito, né? E aí tem a resenha, tem a conversa mais técnica de história da raça. Tem de tudo um pouco, E aí né? fica um negócio bacana, né? Você acha que então que o Galante da Garoa é o cavalo que vocês vão usar nas filhas do inglês? Então, usamos, né? Já usou? Já usou. Já usamos, né? Mas não nasceu ainda, tem tá 3 nascendo, filhas, sim. né? Como eu falei, estamos esperando, né, nascer um volume maior, né? Os animais crescerem um pouco mais para poder a gente ver realmente como que se desenvolve essa produção do cavalo. Entendi. Né? Então as potras Vamos do usar inglês já estão graúdas, né? Potras já... A gente tem já umas 5, 6 outras éguas aí já em reprodução, né? Idade de reprodução. Vamos com certeza repetir o Galante nessa estação onde a gente achar que ele acertou mais, né? Onde os indivíduos nasceram, digamos assim, de melhor qualidade. Né? A gente tem 2 cavalos que a gente vai testar também, né? Um deles é um filho do Amado IP com a Nina da Garoa, que é a nossa principal doadora. É um cavalo potro ainda, né? Faz 3 anos, agora no final do ano, chama Habilidoso da Garoa. É aquele pretinho? É um pretinho. Aquele pretinho que agradou no bem, no redondel. É um pretinho, ele agrada muito. Potro muito machador, bom de tipo e de raça bem consistente, né? Filho de um cavalo que eu sou muito fã, que é o Amado IP, né? Que nos deixou precocemente aí. Mas vai voltar, né? Esse projeto vai aí voltar. dos amigos. A Joia Caluli e Rafael, que é amigo e irmão nosso, Rafael Barbosa, né? Tá começando a criar agora. Entrou nesse projeto também. É amigo, irmão meu, é compadre de Pedro. Aí, Jorge, se você não quis derrubar a informação, o Garoa Caiu aqui na derrubou. mesa, tá vendo? Que vai ter clone do IP. E aí, enfim, temos esse cavalo lá, que é filho da nossa principal doadora, com a Amado IP, então é um cavalo que a gente quer testar, um indivíduo diferenciado. A gente tem também cotas de um cavalo bem interessante, que eu gostei muito dele quando novo, que é o Aru das Caraíbas, né? Que é o cavalo do amigo nosso aí de Léo Barros, Aras Caraíbas. Filho do Radiante Fórum, né? Filho da Radiante Fora na Catita EAO, que é Lampião. É uma raça bem interessante. Então, acho que talvez eu tenha sido o primeiro a comprar. A primeira cota tenha sido eu a comprar com o Léo do Cavalo. Quando eu vi, gostei muito. Né? E a raça acho bem interessante. Gosto do Radiante. Em filha de Lampião, achei que deu bem certo. Então, vamos testar também o Aru nessa estação. E vamos fazer também, com as nossas principais doadoras, alguns embriões aí com o Elfo, né, com o Chico, com o Iraque Pontal. Né? Renato é um grande amigo aí, a gente tem essas coberturas do Iraque aí já há algum tempo, mas nunca casou de a gente usar. Esse ano vamos fazer. Então, a ideia para esse ano é essa, né? Fazer alguns embriões aí dos cavalos, digamos assim, consagrados da raça, né? Do Elfo, do Chico, do Iraque. Tá muito bem direcionado. Vamos repetir o Galante onde ele deu certo e vamos testar usar os outros. esses 2 cavalos que a gente acha bem promissores. Então, pode-se dizer que o Garoa esse ano ele ligou as turbinas e voltando com tudo aí pra raça, Força né? total. Estamos voltando devagarzinho, né? Na verdade, a gente nunca saiu, né? Como eu falei. Não, mas pelo esse time que você mesmo citou, que ficou um pouco fora, afastado, né? Nesses últimos 2 anos aí, né? A gente teve 2 anos de pandemia, né? Aí 2020, 2021. Depois teve 2 anos aí que eu e Pedro a gente ficou um pouco afastado dos eventos, como eu falei, por questões profissionais. Muitas viagens e compromissos que terminaram afastando a gente um pouco dos eventos, mas nunca do cavalo, né? O cavalo é uma paixão nossa. E então o trabalho de criação ele sempre continuou, né? Bacana. O que a gente está buscando agora é, de fato, né, voltar mais para os eventos, voltar para as pistas, investindo um pouco mais na mão de obra, trazendo assessoria para poder nos ajudar também, porque hoje, realmente, do jeito que a pista está profissional, você tem que estar bem assessorado, né, com
com a mão de obra bem afiada aí para poder competir. Esse ponto que eu ia tocar agora. Ia a mandar parte comercial. Ia mandar. Não era nesse ponto, tá? Esse ponto do dinheiro é com você. Hoje o peão do Aras lá é o nosso amigo Isaac, né? Isso. Inclusive mandar um abração pra ele. É um cara Abração que aí pra Isaac. fenômeno. Quando a gente precisa, tá pronto, preparado e querendo. E assim, você citou que hoje você trouxe uma assessoria profissional, né? Que foi a Connect Ross, Isso. para dentro do Aras para poder estar profissionalizando ainda mais a mão de obra, né? Exato. Eu acho que é importante, né? Eu acho que a raça tem evoluído de uma maneira assim absurda, né? Eu acho que tanto do ponto de vista da qualidade mesmo da tropa, quanto da profissionalização da mão de obra e de tudo que envolve o cavalo, né? Às vezes eu fico até um pouco meio receoso em relação a isso, né? Nosso cavalo precisa de rusticidade, precisa de campo, né? Mas, enfim, é natural. Então, para poder você participar, né? Tá dentro das pistas e tudo mais, você precisa, de fato, qualificar a sua mão de obra, você precisa ter uma assessoria especializada, veterinários. Então, assim, a gente tem procurado dar uma condição melhor, né, para os nossos animais, para que a gente possa, né, evoluir junto com a raça e estar participando aí, competindo, e tá nas pistas aí com a turma. Show de bola. Eu gosto muito de trazer, sempre eu trago tudo que a gente está falando aqui para a parte prática. O pessoal que está em casa entender um pouco mais sobre o Aras. Porque a gente falou muito aqui de reprodução, falou muito do direcionamento de cruzamento, dos seus acasalamentos, da sua história. Mas e o lado comercial do Garoa? Como é que funciona isso? Como é que você vende? Como é a estrutura de venda? Como é que você faz para vender, para comercializar esses animais que vocês produziram? Você faz live, você faz leilão, recebe gente em casa. Como é que você se organiza para vender? Qual é a sua estratégia comercial para o Aras? O pessoal que está em casa gosta muito de saber isso. Isso é importante, né? O lado comercial é extremamente importante, né? O Aras tem que ter sua sustentabilidade, né? Tem que... nós buscamos isso, acho que todos os criadores buscam isso, né? Que o seu trabalho de criação seja autossustentável. E não é diferente com a gente, né? A gente, durante muitos anos, né, ao longo dessa trajetória toda, a gente sempre gostou muito da visita na fazenda, né? Então a gente gostava muito de receber os criadores, os próprios usuários de cavalo, né? Como eu falei, a gente é apaixonado, gosta. Pra gente é um prazer receber as pessoas que gostam também de cavalo lá em casa, para poder bater papo, prosear, ver a tropa, montar. Então, ao longo do tempo, né, eu acho que talvez essa tenha sido a principal fonte de venda dos nossos animais, né? Mas, obviamente, de um tempo para cá, né, e aí já de um bom tempo para cá, que as coisas foram, né, mudando, as assessorias foram chegando, e a coisa foi se tornando cada vez mais profissional, né? A gente nunca abandonou esse modelo que a gente acredita muito, né, pelo prazer que a gente tem em receber as pessoas lá em casa, mas a gente hoje faz leilões e a gente faz alguns leilões também virtuais, fazemos o leilão Garoa. Recebe muita gente em casa? Recebo muita gente em casa, fazemos o leilão Garoa Picadão também. Esse ano não teve, mas fizemos aí 2 anos junto com o Manuel, que é parceiraço nosso. A gente tem um shoppingzinho que chama 4 Aras e uma Paixão, né, que somos nós do Aras Garoa, Aras Picadão, Aras Caraíbas e Aras HD, que é da potradinha desmamada, potradinha mamando e desmamando, né, que a gente faz também todo ano. Bacana. E temos feito também o modelo de venda direta, né, onde a gente leva assessoria, leva alguns criadores lá em casa e a gente faz venda direta mesmo, né, como se fosse de criador para criador, né. Então, esses são os modelos. Acho que talvez na época da pandemia a gente tenha sido um dos primeiros a fazer uma live, né. A gente fez uma live lá no Aras Garoa, né, inclusive por ser uma das primeiras, se não foi a primeira, terminou que não deu tão certo assim do ponto de vista de gravação, né? A gente se estruturou toda, a questão da internet, levamos a Moderna, que hoje está rodando aí, fazendo as exposições e as lives foi meio aqui na um Bahia. teste ainda, então virou... Contratamos a Moderna e aí eles falaram que tinha que ter internet, coisa e tal. A gente, né, conversou com o nosso fornecedor, mas assim... Virou cobaia, digamos assim. Viramos cobaia. E aí a internet, com 20 minutos ali de live... Caiu, né? E aí não voltou, mas a gente gravou a live e aí passamos no outro dia. Terminou dando certo, foi muito bacana, muito legal.
Inclusive, mandar um abraço pro nosso amigo Anderson, da Moderna Publicidade. Hoje que é a maior empresa que transmite as lives dentro da raça Manga Larga Machador, no Brasil todo aí. Essa equipe fenômeno que viaja. Toda a Santa Live tá aí acompanhando a gente, prestando serviço de primeira. Parabéns pelo trabalho, irmão. E eu acho que o resultado da Moderna é pela equipe. Com certeza. O Anderson, um atendimento fantástico. E depois que você fala com o Anderson que ele lhe atende, você fecha a live, terminou um atendimento top, aí você vai para o atendimento do pessoal da equipe, que é top também. Melhor lá ainda. Durante, antes e depois, o pessoal chega e ele atende super bem. Então, o pessoal é muito bacana. Isso é importante. O pessoal é top de verdade. Um abraço, Anderson, um abraço à equipe da Moderna aí. Vocês estão de parabéns. Valeu, turma. Então, assim, a gente está nessa fase agora de realmente investir um pouco mais na tropa, né, na mão de obra, enfim, e veterinária, para poder a gente... Vocês têm meta? Isso. Vocês têm meta de embriões? Como é que funciona isso? Não, a gente garupa conhece, dá visão desde já, você está convidado a ir lá no Garoa para poder conhecer. Me leve. Convidado foi. Só tu não vai agora se tu não quiser. Agora eu vou lhe dizer logo, Guarda-Dome é na beira do rio. É coisa assim de cinema, bonito, entendeu? Não dá pra mim, não. Peixe na brasa. Tu vai pra lá já preparado. Bora. É coisa pequena. E assim, de fato, a gente começou a nossa criação numa fazenda muito grande em Santa Inês, no Vale de Quiriçá. E a gente tinha área e tudo mais. Hoje em dia, a fazenda é menor, né? A gente não tem tanta área para poder criar num volume grande. Então, a gente tem procurado enxugar um pouco mais. Então, a gente está fazendo efetivamente embriões só das nossas principais doadoras, né? Estamos fazendo ICSI com a Nina também. E trabalhando com monta natural com a parte maior da nossa tropa, né? A minha meta para essa estação é fazer aí cerca de 30 a 35 prenheses. Bacana. Né? Entre prenheses e embrião, vamos dizer assim. Talvez um pouquinho mais por conta do ICS e tudo mais, mas a meta é que na próxima estação eu tenha cerca de 30 a 35 nascimentos no máximo. Né? Beleza. Começar a fazer um controle maior para poder... Diminuir um pouco mais. Não aumentar a população, porque senão a aperta de pasto fica complicado. Mas a nossa ideia é essa, né? Manter uma tropa enxuta, qualificada, com a base genética bem consistente, que possa atender não só a nós, como a raça como um todo. Você sabe de cabeça o nome das principais doadoras? Ah, sei sim, com certeza. A gente tem a Nina, tem a Cereja, tem a Vírgula da Terra Quebrada, tem a Arteira do Rio Forte, que é uma égua que tem produzido muito bem, tem a Condessa da Garoa, tem a Gamboa da Garoa, que é uma eguinha nova, filha do inglês, que está chegando e que, assim, agrada demais. Tem... Filha do inglês já virando doadora no ar. Será que a qualidade é pouca? Tem bastante coisa, mas a gente está apertando cada vez mais para poder qualificar, né? E, como eu falei, né? Tentar deixar a tropa mais homogênea e consistente possível para poder atender não só a gente, como o mercado como um todo aí na criação. A gente teve aí agora na expulsão de Alagoinhas, né? Depois, assim, a gente fez uma Copa de Marcha do Aras Alto da Boa Vista, dos amigos nossos, né? A gente não podia ficar de fora. Uhum. Levamos 2 animais, né? Premiamos um, o outro bateu na trave. Fomos para Alagoinhas também, batemos na trave aí com 2 animais, né? O outro não foi tão bem. Enfim, a gente está voltando devagarzinho, né? Mas eu acho assim que o planejamento nosso é para 2024, né? A nossa ideia é que a partir do ano que vem, aí, 2024, a gente já tem um volume maior de animais com idade, né? A tropa que a gente rodou, a gente, digamos assim, já está mais aposentando, deixando para reprodução. Rodamos com a Cinderela, com a Arteira. Então, essas éguas, elas ficam mais focadas na reprodução. E a tropa nova que está chegando, principalmente aí, grande parte dela, filha do inglês do Monteiro, vai começar a rodar aí a partir de 2024. Deixar um recado e lhe convidar. Vai ter um podcast fantástico com nossa presidente, Cristiana Gutierrez, eu e PP, e a presidente da BCCMM aqui nessa mesa. Ela confirmou na 40ª Exposição Nacional e estaremos aqui com ela. Então, a todos vocês aí, tá aí o convite. Fiquem ligados, porque essa entrevista
vai sair, esse podcast vai ser brutal, não é não, Pepe? Com certeza, eu não tenho nem palavras pra complementar o que tu falou. Porque toda vez que eu lembro que a presidente vem pra cá, eu fico nervoso. Mas vai estar aqui, ela vai estar aqui com fé em Deus e com certeza vamos falar de Machador e entender como é que funciona a nossa associação. Como é que funciona a E associação, como é que funciona os bastidores da nossa os raça. bastidores, os planejamentos futuros. Direcionamento da raça Mangalara Machador. O que é que vem pela frente? Vamos ficar ligado e com certeza vai ser uma entrevista maravilhosa. Mandar um abraço aqui para a doutora Cristiana, pessoa maravilhosa, tá fazendo um trabalho excepcional à frente da raça aí. Entender um pouco mais da Nacional, como é que funciona, como é que se organiza uma exposição nacional, o porquê dos dias. O pessoal tem falado bastante aí. Eu vou perguntar isso a ela, viu? O pessoal tá falando Não solta muito spoiler, não, pô. Deixa o povo curioso. O povo assistir nós. Tem umas dúvidas aí, pessoal, quer que pergunte, eu vou perguntar. Agora, a gente tava falando da exposição, que ele foi pra Alta Boa Vista e Santo Amaro e Alagoinhas, né? Você sabe com quem foi que levou a tropa dele? Garupa Machador. É claro. Nossos Ponto parceiros, de qualidade. nossos parceiros fortes no transporte, ele e o Aras Beira Rio, que ficam próximos, né? Sempre nas exposições, nos contratando para poder levar a tropa, nos dando essa responsabilidade e confiança, porque a tropa dos homens... Merece. Eu vou fazer uma pergunta pra você, mas daqui a pouquinho. Antes de fazer, Equiflan. Fala um pouquinho, Não, Bebê. antes de você falar do patrocinador de novo, eu tô aqui já preocupado porque tu não soltou essa bisnaga o podcast todo. Não sei se você percebeu. Ele tá tão... Como é que eu posso falar? Não sei se é emocionado. É bacaninha de ficar pegando aqui. Eu não sei se ele gostou quase tanto dando do esse produto. remédio aqui, ó. Acho que ele gostou tanto do produto que ele não soltou a bisnaga, o podcast todo. Mas, turma, para você que ainda não viu, o mais novo lançamento da UCB Vet, o Equiflan, o anti-inflamatório que você pode utilizar no seu animal e que ele tem total proteção gástrica intestinal. Falei certo? Falou certíssimo. Pronto. Ele não causa problema no estômago, evita úlcera. A gente sabe que é anti-inflamatório, tanto para humano quanto para animal. Tem contraindicações para problemas estomacais. E esse é um anti-inflamatório que você pode usar de forma contínua. Se você tem alguma dúvida quanto à utilização do Equiflan, dá uma clicada no podcast que fizemos com o Dr. Eider, Clínica do Rancho, e Léo da UCB Vet, que eles vão explicar tudo para vocês dentro desse podcast. Levanta um pouquinho se o pessoal ver. Equiflan. É o anti-inflamatório do bem-estar animal. Pra botar é facinho também, Pepe. Vou aproveitar, ó. Lá Bota ele. o pezinho aqui, ó, do animal. Joga aqui na boquinha. Tô doido pra dar esse cavalo aqui. Já foi. Se fosse pra eu tomar, tinha que botar 2 bisnagas, que essa bisnaga não dá para meu peso, não. Mas, Marcelão... Pessoal, antes de tudo, clica em se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, compartilhem, curtam, comentem, segue o Aras Garoa, segue Garupa Machador e segue o Aras 4x4. Se quiser potros, cavalos, aproveita, vai lá no Aras Garoa e vai também de quebra no Aras 4x4. Né? Ele ia falar pra ir no Aras 4x4. É, Ele lembrou do Garoa, ele... Chama os dois aqui, Tá vai junto, pros tá dois. junto. Não, Tamo junto. mas tem Tá todo qualidade mundo nos 2 lugares. E se vocês tiverem dificuldade ou quiserem Tiver uma indicação, dúvida, uma fale assessoria. com o assessor, porque o assessor vende por 2 aqui. A Garupa Machador vende por 2 áreas. Gostei muito de conhecer a história do Garoa. Eu acho que você deu uma aula de como criar cavalo, né? A gente, toda segunda-feira que a gente tem um criador, eu acho que a gente vê um direcionamento diferente, escolhas diferentes, uma receita de bolo diferente. Mas independente das suas escolhas e dos gostos, das particularidades, eu gostei muito do direcionamento, da forma como vocês criam cavalo. Eu acho que isso que... também. Eu acho que exatamente isso, eu acho que é isso que dá longevidade para um Aras e dá o reconhecimento de você e a possibilidade de você trocar um garanhão e você produzir bem, porque a base foi muito bem feita, independente do garanhão que você está escolhendo, né? E a seriedade como vocês trabalham, acho que é a fórmula mágica para vocês estarem há tanto tempo na raça. Porque a gente sabe, você mais do que eu aí, que tem muita gente que entra e que sai. Então ficar no cavalo não é fácil. 30 anos, não é 30 dias, né? Cavalo é gostoso de criar, mas é difícil. É difícil você manter um Aras. É difícil dar lucro no Aras. O Aras Garoa dá lucro?
Eu tava esperando essa Primeiro, eu pergunta. queria agradecer as palavras de vocês, né, as palavras elogiosas de vocês. Mas assim, a gente faz o que a gente acredita, né, o que a gente ama. Enfim, procuramos ao longo da nossa existência aí, aprender com todo tipo de criador, né? Aqueles que frequentam pista, ganham pista, aqueles que não ganham pista, no curral, nas exposições. Eu acho que é importante para todo criador, né, você rodar e conhecer, né? E a partir daí você começa a fazer seu juízo de valor e ver o que é que você gosta, o que é que você procura e o que é que te dá satisfação, né? E pra gente é isso. O que dá satisfação é, como eu falei aqui antes, estar no curral, direcionar os cruzamentos, ver a potrada nascer, ver a evolução dos potros, se o cruzamento deu certo, se não deu, onde pode ajustar, onde não pode. Então, assim, procurar efetivamente construir um caminho, como o Garupa falou, né? Usamos um garanhão, não deu certo, né? A gente tem uma base sólida, consistente, para poder a gente mudar a rota, usar outro garanhão e a partir daí seguir a evolução, né? E se o Araras dá lucro, da visão, você é criador, potência aí também, você sabe que a vida da gente é difícil, né? Mas, graças a Deus, a gente está aí esse tempo todo na estrada e prejuízo grande não deu, não. Saída de mestre. Uma forma singela de dizer que dá lucro, né? Na beira daquele rio, o cara levar um cliente para comprar um cavalo. Se o cara olhar pro cavalo, o cavalo tiver magro, ele olha pro rio, enxerga o cavalo gordo. Mas a gente brinca muito com esse negócio de dar lucro e eu tenho perguntado a todo mundo que vem nessa mesa porque para desmistificar isso, né? Então, muita gente fala que o cavalo não dá lucro, que é prejuízo e sai da raça. Outros criam e continuam dizendo que não dá, que é difícil, isso e aquilo. Então, eu gosto muito de perguntar, porque eu gosto de trazer de maneira prática um criador falar se dá, se não dá e o porquê. Se você está falando assim que você falou de uma maneira mais singela, mais tranquila, que dá lucro, mas qual para a gente encerrar esse podcast assim, qual é a fórmula mágica? O que é que você acredita? O porquê de um resultado positivo? O que é que você faz para que o resultado venha positivo? Porque muita gente está começando e precisa dessa informação. O pessoal que está em casa... Rapaz, eu falei aqui nos bastidores, foi nos bastidores, não foi que eu estava no mercado. Foi. Foi Hugo, um abraço, Hugo. Um abraço, você é top, viu? Ele falou que assiste o podcast e a gente estava no Nacional, muita gente, muitos usuários, muita gente assiste. Isso aqui é uma escola, é uma aula. Toda segunda-feira é uma aula pra galera. Então eu queria assim que você explicasse um pouco. Dá lucro, é bacana. E o porquê? O que é que você faz para que esse resultado seja positivo? Primeira coisa você tem que gostar, né? Você tem que gostar, você tem que ter a paixão efetivamente pelos cavalos para poder você se dedicar, né? E eu acho assim, para um projeto de criação ser sustentável, você tem que, como eu falei aqui, você tem que buscar aprendizado, conhecer, para poder construir uma tropa, né, que agrade a você e que agrade ao mercado, né? Não adianta a gente ter uma tropa também que agrade só a gente, né? Dentro de casa tá tudo bacana, mas que o mercado vai lá e fala, pô, isso aqui não é o que está acontecendo, né? Não é o que está... Né? Não está acompanhando a evolução da raça. Então, é importante você gostar, né? Você conhecer, buscar aprendizado, né? Para que você possa aplicar e ter uma tropa que seja, né, que satisfaça a sua criação e também ao mercado, né? E assim, segredo, acho que não tem muito não, né? Você tentar produzir animais de qualidade, diferenciados, né? Que se encontrem com a pista, né? Em determinado momento a sua criação se encontra com a pista e com certeza isso vai alavancar a parte comercial. Então é um tripé aí, criação, pista e comércio, que você tem que ficar orbitando nesse tripé para poder, né, estar sempre atual e dando sustentabilidade ao seu criatório. Você concorda comigo que um dos pontos-chave para você ter um resultado comercial é você o criador ter vontade de vender? Porque eu vejo que os criadores, tudo que nasce, alguns, né, que tem problemas com venda, é porque às vezes ele que não quer vender nada.
É verdade. Então você tem que abrir mão. Cara, acho que para você abrir portas, abrir mercado, cliente de outros estados, você concorda comigo isso? Que Sim. o cara tem que ter vontade de vender, abrir mão, ó, leva. Tipo, Garupa chegou lá, escolheu 10, esse aqui é cabeceira, temos que vender, vende. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Assim, principalmente lá em casa, a gente tem essa mentalidade bem definida, né? A gente não quer criar para a gente mesmo, né? É muito mais prazeroso para mim eu ver um criador 4x4 ou qualquer outro aras levando um animal cria minha para exposição, ganhando, tendo um resultado positivo, do que eu mesmo, né? Desses animais que eu falei aqui ao longo do podcast que ganharam pistas regionais, pistas nacionais, a grande maioria deles, né, ganharam principalmente exposição nacional na mão de outros criadores. Né? Então você tem, por exemplo, Tribunal e Vitrine, ganharam na mão de Léo Barlavento, grande amigo. Um abraço, o Astro ganhou na mão de Renato, Aras Iluminata. A Urca ganhou na mão de Fred, 2B. Então, assim, isso é prazeroso demais pra gente, né? Então, eu costumo falar que lá em casa, só quem não tá à venda é a mulher e os filhos. O resto... É parecido comigo. Mas, assim, brincadeiras à parte, obviamente que tem determinados animais que naquele momento específico, né, você não quer vender, né? Você precisa deles para poder dar continuidade também. Dar a continuidade de evolução de qualidade no seu criatório, né? Mas, obviamente, que em determinado momento você tem, por exemplo, hoje tem uma égua lá, por exemplo, que se chegar alguém para comprar, eu não vou vender. Por quê? Porque eu acho que ela não está no ponto ainda de preparação para poder sair e ganhar em pista, e também não tem produção dela, né? Então, eu não posso abrir mão. Mas, obviamente, quando ela começar a rodar, quando ela começar a produzir, deixar filhas e tudo mais, em algum momento ela vai para a mão de um parceiro, né? 50%, 25%, 100%. Então, assim, eu acho que é natural, né? Mas essa aqui eu não vendo nunca e acabou, eu acho que para mim isso não existe. Quem está com essa mentalidade realmente vai ser difícil ter sucesso na criação. Vai ficar para trás, né? Excelente pergunta, excelente resposta. Eu gostei demais. Parabéns a Aras Garoa pela condução da criação e parabéns, pelo formato. De verdade. Obrigado por vir de São Paulo. A gente sabe que sua vida é corrida. Você estava explicando aqui que fica boa parte da semana em São Paulo. Tem negócio aqui também, negócios lá. E assim, a gente fica muito grato por esse desprendimento. Por você sair de suas atividades, vir aqui no estúdio rapidinho, dar uma passadinha de 1h e 20 mais ou menos. Para agregar para a raça, né? Agregar, passar um pouco do seu conhecimento, porque para a gente pegar tudo que vocês conhecem, a gente precisa passar aqui muito tempo aqui. 30 anos. 30 anos. Seria um podcast muito mais longo e aí não teria como fazer. Mas obrigado de verdade, assim, a gente fica muito grato e assim, a gente só tem a certeza, Pepe, que quem passa nessa mesa aqui é potência. Todo mundo que tá passando aqui deixa um legado pra gente. Deixa um legado pra gente aqui. Obrigado, viu? Que nada, eu que agradeço a vocês, agradeço de verdade. É uma honra participar aqui desse podcast que tá trazendo conhecimento, enriquecendo com certeza a raça Manga Larga Machador. Parabéns a vocês, né? O estúdio maravilhoso, a condução de vocês leve, bacana também. Então fico muito honrado e agradecido de vocês terem lembrado, né, de nós do Aras Garoa. Obrigado, é isso aí. Não tinha como não lembrar, não. Vamos pra frente que com certeza muitas coisas boas virão aí. Se Deus quiser. E eu queria deixar um abraço especial para seu pai, seu Miguel, e para seu irmão, seu Pedro. Né? Beijão aí, meu pai e meu. Não puderam vir, mas com certeza estão aqui de coração. Aqui de coração. Tentei representá-los um pouquinho aqui. Com certeza o conhecimento deles, vou falar a verdade, com certeza o conhecimento deles é muito maior que o meu. Mas eu acho que ao longo desses anos eu consegui pegar um pouquinho e trazer aqui para vocês também. Não, foi show de bola. Obrigado, de verdade, mais alguma coisa? É a gente que te agradece aí. Obrigadão mesmo. Vou encerrar então o podcast com esse. Eu vou soltar a bisnaga que tá furando minha mão agora. Peguei demais, vou segurar a caixinha agora. Eu vou aumentar o valor desse patrocínio. Tu não solta esse negócio, não. Eu tô brincando, é uma delícia segurar aqui. Eu peguei, não sei se você reparou, mas eu abri a tampinha e peguei apertei aqui e melei minha mão toda. E botou na boca, foi? Não botei não, eu fiquei cheirando, é gostoso. Tem um cheirinho. Mas não é pra humano não, é pra cavalo. Mas já tô... Pelo amor de Deus. Já tô remediado aqui já. Mas pessoal, em nome da... UCB Vet e a Kiflan, nós queríamos aqui encerrar esse podcast. Mais um podcast top. Com a graça de Deus.
Pessoal, até a próxima segunda-feira. Se Deus quiser, estaremos aqui. Um abraço. Aproveita aí, ó. Segue nós. Se inscrever, porque segunda-feira às 19 horas estaremos aqui novamente. Valeu, turma. Pessoal. Forte Até a abraço. próxima.